Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Educa Belém, SEMEC, Secretaria Municipal de Educação. Hoje iremos falar do C3, sexto e sétimo ano, sobre misturas homogêneas e heterogêneas. C3, sexto e sétimo ano, misturas homogêneas e heterogêneas. E aí a gente começa o que é mistura. Mistura é quando você pega duas ou mais substâncias e coloca-as em contato sem que ocorra uma modificação da natureza química, ou seja, não vai acontecer reação química. As substâncias estão misturadas, mas elas mantêm a sua natureza química, como é o caso da água do mar. Tá? A água do mar, que é salina, uma mistura de água e sais minerais. O ar atmosférico, esse ar que nos circula, que é formado por uma mistura de gases. Tá? E aí, quando a gente fala de mistura, a gente tem que falar de sistemas, fases e componentes. O que é o sistema? O sistema nada mais é do que uma parte do universo que a gente pega para estudar. A gente vai estudar em separado uma parte do universo. E essa parte do universo, ela pode ter fases. O que é fase? É uma porção homogênea, uma porção individualizada do sistema. Tá? Então, você tem aí o sistema, uma parte do universo que a gente começa a estudar. Essa parte, esse sistema, ele pode ser formado por fases. A gente colocou aí para ti um sistema de 3 fases, que é o óleo, a água e a areia. Você vê 3 fases distintas, você vê 3 porções distintas. E, logicamente, se a gente tem a fase, a gente tem os componentes do sistema. O componente do sistema é a substância pura, que vai ser agregada a esse sistema. Aí a gente colocou água e areia, num sistema, óleo, água e areia no outro. Um sistema com 3 fases e 3 componentes. E aí o sistema, minha gente, como é uma amostra de qualquer material que está em estudo, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser um sistema homogêneo, que apresenta um aspecto contínuo, uma única fase, ou ele pode ser um sistema heterogêneo. Olha o nome, heterogêneo, hetero diferente, ele tem mais de uma fase. Tá? Ele tem um aspecto descontínuo. Quando ele é homogêneo, ele pode ser uma substância pura, ou seja, só um componente, ou uma mistura, que ele tem mais de um componente, mas você vê uma única fase. Sendo o sistema heterogêneo, que ele tem mais de uma fase, ele também pode ser de uma substância pura, mas nesse caso, ele vai ter diferentes estados físicos. Pode ser uma mistura heterogênea, que vai ter mais de um componente, como aqui, ó. 2 tipos de sistema para você. O sistema homogêneo, aí a gente colocou como exemplo uma substância pura, água. Quando você pega um copo e coloca água dentro daquele copo, só tem água ali. Então o sistema homogêneo, você só enxerga a água, tá? Só tem uma substância. Mas quando você pega uma garrafinha de água mineral, além da água, você tem sais minerais, mas você não consegue observar esses sais minerais. Você vê uma única porção. Você vê uma única fase, você tem uma mistura homogênea. No sistema heterogêneo, não. Você vê várias partes, várias porções. Como é o caso de uma substância pura, que ela tem estado físico diferente. Como um copo com água e gelo. É a mesma substância, mas está em estado físico diferente. Ou uma mistura heterogênea, em que você tem água e óleo. Nesse que você vê mais de uma fase, você tem um sistema heterogêneo. Tá? E aí os sistemas podem ser classificados também como aberto, fechado e isolado. Antes de dar o conceito, é melhor você pegar logo esse exemplo. Imagine uma panela com água no fogo. Daqui a pouco essa água vai começar a ferver, você vai ver sair o vapor. Como essa panela está aberta, vai sair o vapor, que é matéria, que é massa, e esse vapor é quente, ou seja, está carregando matéria, que é a massa, e a energia, que é o calor. Então isso aí é um sistema aberto, porque ele troca com o meio, tanto matéria quanto energia. Quando a sua panela está fechada, você fez aquela sopa lá gostosa na nossa casa, e aí diz assim, olha, deixa a panela tampada, para que não esfrie. Ela vai esfriar. Mas nesse caso o sistema está fechado, porque você não vai perder o vapor, você perde apenas energia. Você não perde matéria, você perde apenas energia. E o último sistema, que é o sistema isolado, a gente vê aí uma garrafa térmica, a gente tem que ter um cuidado que nem existe sistema 100% isolado.
A garrafa térmica ela não vai trocar nem matéria nem energia, teoricamente. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, aquele café que você colocou lá na garrafa térmica, ele vai esfriar. E ela vai tentar impedir as trocas de calor, como condução, convecção e irradiação, que nós veremos lá adiante. Aí a gente chega na mistura. Como a gente já viu, mistura é a reunião de duas ou mais substâncias. Tá? E cada uma delas é chamada de componente. A fase de uma mistura são as porções que você identifica ali naquele sistema. E aí a gente colocou como exemplo para você água e sal. Essa mistura de água e sal você tem dois componentes, mas observa uma coisa somente, só uma porção. Ali a mistura lá no cantinho, água, areia e óleo. Você tem três substâncias, você tem três porções para observar. E aí no meio do quadro você enxerga uma solução, que é uma única fase, uma mistura homogênea. Uma mistura com duas fases, você vê as bolinhas ali no meio. Uma mistura com três fases, três líquidos ali. Uma mistura com quatro fases. E a gente vai classificá-las agora para ti, ó. Mistura com duas fases, eu observo duas porções, bifásica. Quando eu coloco água e areia, eu enxergo perfeitamente a água e a areia. Mistura trifásica, são três fases. Eu enxergo três fases ali, no caso ali óleo, água e areia. Você observa bem essas porções. A mistura polifásica, aquela que tem quatro fases ou mais. Você enxerga quatro porções diferentes. No caso aí você tem óleo, gelo, água salgada, que é água com sal, né? E granito. Aí tem mais de quatro fases. A gente vai ver aqui, ó. A mistura heterogênea, como eu disse, mais de uma fase para você observar. Agora olha o que a gente colocou nesse slide. A gente colocou os componentes e o número de fases. No primeiro você tem água e areia. Dois componentes, água e areia. E duas fases, você enxerga água, você enxerga areia. No segundo a gente colocou água gaseificada e gelo. Você tem água, você tem gás, você tem gelo, que é água no estado sólido. Você tem dois componentes e três fases, porque você enxerga o gelo, você enxerga água líquida e você enxerga o gás. No terceiro você tem água, óleo, sal e areia. Três fases, porque a água e o sal se misturam e você não consegue perceber o que é água e o que é sal. Você tem água salgada, mas você observa nitidamente o óleo e a areia. Do lado você tem óleo, água e areia. Três substâncias, três fases, trifásico aí para ti. Logo em seguida você tem óleo, cubos de gelo, água. Água e gelo é a mesma coisa, só muda o estado físico. Óleo que é diferente, é uma outra substância. Você tem duas substâncias, dois componentes, você tem três fases aí, trifásico. Tem o óleo, tem a água líquida e tem o gelo. Esse do lado, eu coloquei óleo, gelo, água salgada e granito. Componentes, água, óleo, sal e granito. E tem 6 fases. Ele é polifásico. Aí tu vai dizer, mas eu só enxergo o óleo, eu só enxergo o gelo, a água líquida e uma pedra de granito. Por que são 6 fases? Então, vamos falar sobre isso. Olha aí o sistema novamente. Água ali num recipientezinho, só água. Um componente, uma fase. Água e sal, 2 componentes, uma única fase. Óleo e água, você tem 2 componentes, 2 fases. Gelo e água, olha a pedrinha de gelo lá. Gelo é água sólida. São 2 fases aí. O gelo que é sólido e a água líquida, mas você tem só um componente. Embaixo a mesma coisa. Aí a gente colocou bem distinto para você do lado uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Veja que a homogênea, uma solução, só vê uma porção. A heterogênea, você vê o óleo e a água aí misturado. E aí sim a gente classifica as misturas em homogênea, homo, só um aspecto, só uma fase, tá? No caso, o soluto, que é o sólido, vai ser dissolvido no líquido, que vai ser o solvente. Aí a gente tem uma solução. Coloquei novamente água e sal. E do lado uma foto de nossa cidade que você vê a atmosfera. A atmosfera é completa
totalmente cheia de gases. E esses gases que compõem a atmosfera é nitrogênio, oxigênio, é gás carbônico, é gás metano. E você não consegue observar os gases. Os gases são mistura homogênea. Do lado da mistura heterogênea, agora a gente viu para você a mistura de óleo, cubo de gelo, água, areia aí para ti. Você vê as fases distintas, por isso que é heterogênea, são fases distintas. Aqui novamente, só para a gente gravar o nosso conceito de mistura homogênea, uma única fase, mistura heterogênea, pelo menos 2 fases para você. E na prática do dia a dia, a gente colocou esse slide aí para colocar algumas substâncias que são mistura homogênea, que é só uma fase. Você olha, só tem uma porção. Hoje em dia está em moda o álcool hidratado. Moda não, necessário para a gente o álcool hidratado. A pinga, a cachaça, a gasolina, que você só vê uma porção. O soro caseiro, o soro fisiológico, também uma porção, uma única fase. As ligas metálicas a gente lembra aquela panela lá da nossa casa, feita de alumínio, não só de alumínio, mas outros metais também. As joias, aí eu coloquei uns anéis para você. A joia, o ouro que a gente utiliza, um anel de ouro, não é feito só de ouro, mas também de outros metais. O atmosférico, veja aí, a atmosfera formada por gases, são muitos gases, mas você não consegue identificar que gases você está tendo ali na atmosfera. A água da torneira, né? Aí a gente coloca entre aspas uma água límpida, cristalina, que tem os sais minerais, que vai servir para lhe hidratar, mas você não consegue observar os componentes. E o vinagre, tá? Aquela solução de vinagre, vinagre de maçã, vinagre de cana. E aí você tem o vinagre, que é uma solução, que é uma mistura homogênea. Mistura heterogênea aí, mais de uma fase. Primeiro aí que a gente está observando a água, o óleo e a areia. 3 fases, 3 componentes. A madeira também é uma mistura heterogênea, você vê a diferença delas. O sangue a gente só vai conseguir perceber que ele é heterogêneo quando a gente olha no microscópio. Olhou no microscópio, você consegue observar a parte líquida e a parte sólida do sangue. São os elementos figurados, as hemácias, os leucócitos, a gente vai falar sobre isso. Aí água com gás, aquela água gaseificada. O granito, tá? Que a gente vai colocar uma atençãozinha especial para ele. E o leite, também só visto no microscópio, que ele é heterogêneo. Tá aí o granito. Por isso que eu disse, o granito tem que ter uma atenção especial para ele, que a pedra de granito, ela é formada por 3 fases, 3 componentes, quartzo, mica e feldspato. E aí a gente colocou para ti, ó. Tá aí a mica, que é preta, o quartzo, que é branca, e o cinza, que é o feldspato, que é o mineralzinho aí. Você vê o granito bem distinto aí, as 3 fases do granito. Aqui com mistura heterogênea a gente colocou para você o leite, tá? Em que você vê a parte líquida, e os grumos, que é aquela parte sólida da gordura. Aí você vê o sangue foi centrifugado, e aí você separou a parte líquida da parte sólida. Essa parte sólida você leva ao microscópio e olha as hemácias, os leucócitos, neutrófilos, todos aí. Combinação. Combinação vem o que a gente chama de reação química. Combinação é quando a gente mistura as substâncias, mas aí elas não serão separadas por processos físicos. Elas irão interagir, irão produzir uma nova substância. Como, por exemplo, quando eu pego enxofre e ferro e produzo sulfato ferroso. Quando eu aqueço, quando eu queimo, aí eu vou ter uma combinação. Nesse caso, eu vou alterar a natureza química da matéria, tá? Eu vou formar uma outra substância. Olha o que ele diz aí logo no primeiro trecho. Combinação é a união de 2 ou mais substâncias, as quais perdem suas propriedades características, formando uma outra substância, com propriedades totalmente diferentes. E aí a gente precisa identificar uma transformação química, uma combinação, que é um fenômeno químico. Como é que a gente identifica? Ou por mudança de cor, ou liberação de gás, formação de um sólido, que é um precipitado, e aparecimento de chamoluminosidade.
para a gente, que é bem simples. Olha a mudança de cor aí. As frutas, amadurecimento de uma fruta, o apodrecimento de uma fruta. Vê que uma manga, uma maçã, um melão, uma banana, vê que elas vão mudando de cor conforme vão amadurecendo, tá? Os fogos de artifício, mudança de cor também. Água sanitária, que boa, em tecido colorido, olha aí a mancha, tá, no tecido. A queima de papel, papel que é branquinho, quando ele queima, ele muda de cor, ele fica enegrecido. O vagalume, ao piscar, mudando de cor também, produzindo luz. A queima da madeira, vê a cor da madeira quando ela queima, ela fica enegrecida, ela forma cinza. Outra identificação de uma reação química, a visualização. Eu olhei e disse, olha, está tendo uma reação química. É a produção, a liberação de gás. Quando a gente fala liberação de gás, as reações de combustão, que acontece na indústria, a combustão da gasolina, dos combustíveis. Aí a gente colocou ônibus e caminhões, tá? A neutralização, a digestão dos alimentos. Quando você come um alimento e às vezes você arrota, produz outros gases também. Decomposição de material orgânico. Todo mundo já teve na sua casa, na sua geladeira, um vegetalzinho que apodreceu, se decompôs e ficou aquele cheiro horrível na geladeira, né? A produção de gás, a decomposição desse material. O fermento de bolo, cara, super importante. Quando a gente vai fazer um bolo, que a gente bate a massa e joga o fermento para que a massa possa crescer. Aí a gente colocou um panetone também, você vê os buraquinhos que existem na massa de panetone. Esses buraquinhos nada mais são do que os gases que foram resultado da fermentação. Aí, novamente, produção de gás, libera o amadurecimento das frutas, né? Produção de etileno. Uma manga. A manga é uma coisa absurda, a manga regional. Você tem a manga verde, que as pessoas gostam muito de comer manga verde com sal. Ela quase não tem cheiro. Ela vai amadurecendo, fica aquele cheiro maravilhoso, né? De manga boa, madura para ser consumida. Uma fruta que paraense diz assim, a gente não consegue esconder, que é o cupuaçu. O cupuaçu, quando ele está imaturo, verde, ele não tem cheiro, mas quando ele amadurece, pode sair cupuaçu e tocá-lo dentro de um armário, que você vai perceber o cheiro dele. Isso é o gás que está sendo liberado. Tá? Aqui, formação de precipitado. Isso aqui é reações químicas em laboratório. Só para mostrar para você que, dependendo da substância química que nós temos, os elementos vão dar origem a cores diferentes nesses precipitados, nesses sólidos. Por isso que a gente colocou aí, show de precipitações, o colorido dos precipitados. Tá? Aqui, novamente, reações químicas de laboratório. Mas aí você diz, o sólido só se forma em laboratório, só vejo essa névoa, esse sólido no laboratório? Não, a gente vê no dia a dia, olha aí, ó. Estalactites, estalagmites nas grutas, aquelas pontas que parecem uma flecha que desce, né, nas grutas, nas cavernas. As pedras nos rins que se formam, são exemplo de precipitado. As conchas que você encontra nas praias, são exemplo de sólido que se forma, de uma reação química. Os corais, eu peguei esse coral, essa foto aí, de uns corais no Caribe. Os corais são exemplo de precipitado que se forma. Felizmente aí o tártaro nos dentes, quando a gente não faz uma limpeza dentária legal, né? E aí dorme com a boca suja dos alimentos, e o decorrer do tempo também forma-se essa placa de tártaro, essa placa bacteriana. As carapaças das tartarugas, né? É exemplo de precipitado. Isso é exemplo de reação química. Aí aparecimento de luminosidade, de chama. Apareceu luz, combustão do palito de fósforo, de uma vela, o gás de cozinha, os fogos de artifício, são exemplos de luminosidade, de reação química que indica para mim a presença de luz, a formação de luz. Bioluminescência, quando os animais produzem luz, o vagalume, os peixes da região abissal, as águas vivas, e hoje em dia está aparecendo essas bactérias, que lá no ambiente, no fitoplâncton, elas produzem luz. E as estrelas, tá? No caso aí o nosso Sol, que produz luz, é o exemplo de uma reação química de produção de luz. Aqui para o nosso dia a dia,
as pulseiras de neon nas festas de aniversário, né, de formatura, que o pessoal usa aquelas pulseiras, que aí você ajeita a pulseira, o neon produz uma luzinha aí. As maquiagens também, que pode ser de neon. O urânio, vidro de urânio, que foi utilizado para produzir peças, né, aí um terço. Aí aqui embaixo a gente colocou para você a bioluminescência, né, numa lagoa lá no México. O animalzinho ali, o escorpião que brilha no escuro, isso aí é uma reação química. E alguns elementos que produzem luminosidade também aí para você. Aí a gente colocou um exemplo prático, o relógio fosforescente, aquele relógio que quando você apaga a luz ele brilha os números no escuro. Então aí está aparecimento de luz e luminosidade. E aí as reações rápidas do dia a dia, a gente coloca para ti o airbag, as explosões quando você usa um combustível para lançamento de uma nave espacial, o hidrogênio, as queimadas, os vagalumes, reação de neutralização, os fogos de artifício. Tá? As fermentações são reações químicas também, mas são lentas, quase a gente não percebe. Aí a produção de vinho, a uva que vai fermentar para produzir o vinho, o pão, né, a massa de pão que vai fermentar, a produção de cerveja, as fermentações acéticas, no caso a produção de vinagre utilizando a bactéria, fermentação lática, aí a produção de iogurte, né, de queijo, a produção de manteiga. Então são reações químicas lentas. Isso, quando eu olhar, eu tenho que dizer, olha, isso aí está acontecendo uma reação química. Né? No caso aqui, as fermentações. No caso aí, no material, você tem oxidação, que a gente chama de ferrugem. No trem, no navio, a ferrugem que acontece nos pregos. No material orgânico, a gente chama de decomposição. O material orgânico vai se decompor. Ele vai, que a gente fala, vai estragar, vai apodrecer. Caso as frutas, um pão que aparece o bolor, as verduras que se decompõem a gente utiliza como adubo, né, para as plantas. Olha isso aqui, uma reação química maravilhosa. Quando você pega lá na sua casa aquela massa de trigo, leite, ovo, manteiga, junta tudo e vai fazer lá o seu bolo gostoso, né, da merenda da tarde. Isso aí é uma reação química. Veja que o bolo ele tem alguns buraquinhos também. Isso aí é a produção de gás que se formou. Tá? Fotossíntese, não esqueça essa reação química absurda que nós temos no nosso dia a dia. É graças a ela que nós conseguimos respirar. De manhã, a luz solar bate nas plantas, fazendo com que elas capturem gás carbônico, água, sais minerais e produzindo para a gente o oxigênio que a gente precisa tanto para respirar. Produzindo também a glicose, não esqueça da glicose aí na fotossíntese. Tá? Olha, exemplo bem prático aí. A planta, na presença de luz solar, produzindo oxigênio para o animal, no caso a gente, o nosso cachorrinho ali, que vai fazer respiração e liberar gás carbônico para a planta, para que ela possa absorver gás carbônico, água e sais minerais, fazer a fotossíntese novamente. Aqui novamente a fotossíntese, absorvendo água e gás carbônico, liberando oxigênio para o ambiente e a glicose que fica ali no vegetal. Aí fotossíntese produzindo glicose e oxigênio e a respiração celular queimando essa glicose, liberando o gás carbônico e água e energia que a gente precisa. Aí a reação de fotossíntese que aparece na planta, você pequenininho, olha lá uma folha de uma árvore, é nessa folha da árvore que vai se fazer a fotossíntese. Gás carbônico e água na presença de luz, produzindo glicose, água e oxigênio. Né? Lembrando que a glicose fica na planta, o oxigênio vai para o ambiente. Quando a gente vai fazer atividade física, veja a respiração celular, e aí você vai queimar essa glicose que você adquiriu por uma fruta, você adquiriu por um biscoito, um pão, né? E aí você queima essa glicose no seu corpo, que é uma reação química, produzindo gás carbônico e água. Será que é só isso? Olha aí, ó, uma reação química no nosso dia a dia, uma transformação. Aquela mandioca, aquela maniva lá,
que o agricultor planta, e ela vai se transformar para a gente numa maniçoba deliciosa. É da maniva da mandioca que você faz a maniçoba. Lá da mandioca a gente tira para fazer o tacacá, o pato no tucupi, a farinha de tapioca que todo mundo gosta para colocar lá no seu açaí. Tá? A sua tapiocazinha que você toma lá com café à tarde, depois de uma chuva, a chuva de Belém. A goma de tacacá, que vai produzir aquele tacacá maravilhoso. Tucupi, que vai ser utilizado numa guloseima chamada pato no tucupi, né, tradicional aqui do Pará. Olha, outra transformação química, os derivados do trigo. A plantação de trigo ali para você, a gente retira o trigo e faz a farinha de trigo. E dessa farinha de trigo a gente vai produzir, através de uma reação química, os pães, os biscoitos que todo mundo gosta, os bolos maravilhosos aí, aquele salgadinho, aquela coxinha maravilhosa, né, da tarde, aquele pastelzinho da noite, né? E não pode se esquecer que do trigo a gente também produz aquela pizza, aquela macarronada. Eu sei que está dando fome, mas é isso aí, gente. A gente tem que entender que isso aí é uma reação química, uma transformação química, em que a gente está pegando uma substância que é uma matéria-prima e produzindo novas substâncias. Tá? Aí nós temos a transformação química nos derivados do leite. Aquele leite lá que é retirado da vaca vai produzir os laticínios, e aí a gente tem os laticínios, fermentados e não fermentados. Os fermentados como queijo, iogurte, os probióticos para ajudar na sua digestão, e um probiótico que a gente utiliza muito aqui no Pará, principalmente no interior, a famosa coalhada, né? Aquela delícia lá da coalhada. Os não fermentados, a manteiga, né, derivado do leite, tá? Essa margarina aí tem uma mistura de manteiga também nela. E o nosso sorvete, aquele sorvete maravilhoso que você toma quando está muito quente, com esses dias quentes aqui de Belém do Pará. Tá? Então, gente, é isso que a gente está trabalhando com vocês, é isso que a gente quer que vocês pensem e raciocinem. Você vai olhar agora e vai ver onde acontece uma reação química, o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, o que é um sistema. Tudo que eu comece a olhar agora, eu tenho que pensar, raciocinar, para que eu possa cada dia mais melhorar o meu conhecimento e poder interagir. Então é isso que a gente tinha que falar para vocês. Um abraço, tá? Meu muito obrigado, um abraço para a galera de novo aí da Baía do Sol, Sucurijuquara, a todos os meus alunos da EJA, a todos os meus alunos de ensino fundamental. Até mais, obrigado.